Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós damos início à parte 10 do sermão profético. Como nós já sabemos, o trabalho é imenso, então ele foi dividido em partes. A princípio, em 12 partes. Pode ser que cheguemos à 13ª. Relembrando os nossos encontros anteriores, nós já estamos chegando no final do sermão profético. E nós estamos dissecando versículo por versículo e buscando auxílio em outros livros que compõem a Bíblia, assim como em livros da doutrina espírita. Então, baseado no versículo que terminamos no nosso encontro passado, em que o mestre ele solicitava que todos nós vigiássemos, que prestássemos atenção nesses sinais do final dos tempos, o versículo que se seguiu foi esse. Quando diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em qual dia vem o vosso Senhor. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele faz uma exposição sobre esta passagem. E ele diz assim, Emmanuel: ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. Por quê? Porque o mestre pediu tanto que vigiai. Eu sou aprendiz de Jesus, eu me furto ao trabalho de forma alguma. Porque o homem de consciência retilínea, de consciência reta, né, em todas as épocas, a qualquer momento, ele será obrigado a participar desse esforço de conservação, o esforço de dilatação e a defesa do bem. Esse homem de consciência retilínea, ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, todos, orientando, claro, né, as particularidades desse ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, diz Emmanuel, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas, ou seja, que nós vigiemos. No versículo seguinte, o mestre diz: considerai isso, se o senhor da casa soubesse em qual vigília vem o ladrão, teria vigiado e não teria permitido ser arrombada sua casa. Essa imagem simbólica do ladrão à noite, não é? Ela se aplica, segundo o mestre, a essa vinda do Senhor. Ele faz a imagem do ladrão vindo à noite, né? E foi uma das imagens favoritas dos apóstolos. Por quê? Porque era fácil de entender, né? O ladrão, ele vem de noite, não avisa que horas ele vem, não é? Por isso é que pega a gente desprevenido. Então, a ênfase que Jesus e os apóstolos davam a essa imagem do ladrão, né, está exatamente nisso, no fato de ser imprevisível o momento em que o Senhor virá. Mais uma vez, o mestre nos diz que a sua vinda em espírito e ao coração dos homens, não é encarnado, nós já vimos isso lá atrás, ela será súbita e definitivamente repentina. Porque se o homem soubesse, vamos ver se nós não somos assim? Vamos raciocinar. Se o homem soubesse a hora em que o mestre viria, aí ele poderia tentar aparentar uma melhora espiritual, né, em cima da hora, né, por medo. Ixi, agora eu tenho que mudar. Então ele tentaria mudar por medo, não por uma verdadeira convicção. Quantos de nós fazemos isso em várias circunstâncias da vida, não é? Então, o Mestre Jesus, mais uma vez, ele nos traz esse alerta, através dessa parábola, não é? E desta vez a respeito da vigilância que nós temos de ter em relação à nossa alma.
Porque essa nossa alma, ela deve estar preparada ao modo de nosso Senhor, para que não sejamos pegos de surpresa. Nós não sabemos a hora que Ele virá. Não é? Pode ser daqui a um dia, um mês, uma semana, um ano, 10 anos, não sei. Ninguém sabe. Lembram lá atrás? Nem os anjos do céu, nem o Filho sabe. Lembram? No versículo seguinte, ele diz assim: por isso, também vós, porque ele estava falando com os apóstolos, né? Também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Ou seja, aqui ele está reforçando aquela ideia do último versículo, né? Dessa esse não conhecimento do momento de sua vinda. Ele mostra mais uma vez o caráter repentino e de surpresa, né, dessa sua vinda. E mostra para nós essa necessidade da nossa melhora espiritual, da nossa reforma íntima. Não é assim que prega o Espiritismo? Então, e no versículo seguinte, sendo assim, ele diz, sendo assim, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre os seus domésticos para dar-lhes alimento a seu tempo? Ora, e aqui, implicitamente, ele está falando sobre a necessidade do nosso burilamento como servo fiel e prudente a quem foi dada uma função que o Senhor constitui sobre os seus domésticos. É aquele servo vigilante, não é? Servo prudente, vigilante, fiel. E esse servo vigilante é o que trata com zelo dos mistérios que lhes são afetos. Esse servo vigilante, ele corresponde, como deve, né, ao salário pelo qual se ajustou. E o servo vigilante, fiel, prudente, ele satisfaz ao mesmo tempo as ordens que recebe de seu Senhor. Essa passagem ela é muito interessante. Cairbar Schutel, grande espírita, né? Ele analisa em seu livro sobre as parábolas, ele analisa da seguinte maneira. Ele diz assim: em linguagem evangélica, servo vigilante é o que estuda, é o que pesquisa, é o que perquire, e de candeia acesa, isto é, com o entendimento aclarado, com o entendimento esclarecido pela compreensão dos fatos que observou e dos estudos que fez, ele sai e ilumina todos aqueles que estão próximos a ele, ensinando a todos os que estão próximos a ele o caminho que vai ter a Deus, que não pode ser outro caminho que o da caridade bem compreendida, não é? E não é isso que ensina o Espiritismo? É isso que é dar-lhes alimento a seu tempo. Quando nós estudamos, quando nós perquirimos, quando nós observamos, quando nós começamos a vivenciar o Evangelho, nós vamos lentamente entendendo cada vez mais. Os véus vão sendo tirados. E aí a gente tem condições de multiplicar os pães, entendem? O alimento do espírito, não o alimento físico. Nós temos condições de colocar a nossa pouca luz no velador. Nós não vamos colocar embaixo do alqueire. O mestre falou tanto, que brilhe vossa luz. Né? Para que os homens iriam ver o quê? Com a nossa luz. Através das nossas boas obras, iriam o quê? Ver as nossas boas obras. E dariam graças a nós? Não, graças a Deus. Né? Pois bem, e o mestre continua. É uma outra bem-aventurança, olha só. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar assim. A gente pensa que as bem-aventuranças só existem no Sermão da Montanha, né? Que, aliás, não era montanha, era um monte. Né? Mas não, na verdade, elas existem muito mais. Em relação a essa passagem, esse versículo, Emmanuel, ele nos explica, porque o mestre diz assim, poxa, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim, fazendo o quê?
Aí Emmanuel, ele nos explica. Ele coloca alguns tópicos, né? Fazendo o quê? Aí diz Emmanuel, o servo tem que ser fiel ao desempenho dos próprios deveres. Cada um de nós está aonde o mestre colocou. Não importa a profissão, não importa o posto, nada disso. Aonde estiveres, desempenhe bem os seus deveres, seja fiel aos seus deveres. O servo fiel, ele tem que fazer o melhor que ele puder no setor de ação em que a vida o colocar. Ah, mas eu estou num emprego que eu não gosto, não importa. Essa é a experiência que você precisa. É ali que você vai ser testado, se você está fazendo de coração ou não. E você está dando o melhor de ti, não é? Continua Emmanuel. O servo fiel tem que auxiliar a outrem, sem expectativa de recompensa. Gente, a fase que nós estamos vivendo, aquela, vamos dizer assim, aquela política social, né, de tomar lá da cá, está acabando, viu, gente? Quem for esperar prêmio na terra, recompensa na terra, está no caminho errado. Então ele diz, o servo tem que auxiliar ao outrem sem expectativa de recompensa. Calma. Você quer os teus louros? Vai tê-los do lado de cá, espiritual. Não espere ele do mundo dos homens, não. O servo tem que aperfeiçoar as palavras que escapam da sua boca, porque as palavras têm um poder de destruição muito grande. A ponto de Tiago Menor, na sua epístola, ele dedica 1/3 da epístola dele para falar da palavra. O mal que nós fazemos com a palavra, então, nós aqui espíritas, já sabemos, acabou, gente. Acabou a fofoca, acabou a maledicência, acabou de falar da vida dos outros, não importa, pode ser um detalhe pequeno, ah, fulano casou com ciclano, teve um filho, não, acabou, isso acabou, acabou, não vamos espalhar mais a vida dos outros, vamos nos concentrar na nossa, na de nossos pais, irmãos, filhos, vamos semear o que é bom, vamos pensar antes de falar, é isso que o mestre espera quando chegar do servo fiel. Segundo Emmanuel, o servo fiel tem que desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, porque isso pesa a nosso favor. Ah, não importa, o sujeito te fez isso, isso é problema dele, não é seu, você só vai responder por aquilo que você fizer. E nosso Pai só vai permitir que a gente sofra aquilo que Ele acha que para nós é necessário, que é útil para nosso desenvolvimento. Porque por maior mal que queiram nos fazer, se não tiver o aval, a permissão de nosso Pai, nós não vamos passar por aquilo. Então, quando nós entendemos isso, a dor é permitida por meu Pai, então eu tenho que suportá-la. Não lutar contra ela, mas perguntar, Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda com o que o Senhor está mandando? O servo tem que pensar sempre em nunca prejudicar a quem quer que seja. Se tiver alguma coisa que alguém vai ser prejudicado, que seja a gente, não o outro. Eu não posso ser causa de escândalo, porque ai daqueles por quem o escândalo vem. Mas é necessário que o escândalo ocorra. Mas eu não posso ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Então eu não tenho o direito de prejudicar quem quer que seja. O servo bom e fiel tem que buscar, segundo Emmanuel, a boa parte das situações e das pessoas, esquecendo tudo o que tome a feição de calamidade ou de sombra. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Então, hoje em dia, a facilidade que nós temos de pegar, por exemplo, uma notícia ruim, uma atrocidade, imagens pesadas, maldade excessiva, aquelas imagens de gente cortando cabeça, e nós vamos e mandamos pelo zap para os outros. Nós ligamos a televisão e ficamos sugando aquela coisa, só falta escorrer sangue pela tela. A gente dá ibope para as coisas ruins. E o pior, nós divulgamos as coisas ruins. Gente, nós não temos o direito de semear e nem de alimentar o mal. Falaram alguma coisa de alguém, morreu contigo. Nossa, mandaram um zap para mim, que coisa horrível, apaga, não passa adiante. Fulano me falou não sei o que de ciclano, o problema é dela, aqui morre. Vamos buscar a boa parte das situações. Não é?
a boa parte das pessoas. Emmanuel diz que o servo fiel ele tem que procurar o bem com a disposição de realizá-lo, e não realizar o bem esperando recompensas e tudo mais que nós já falamos. E o servo bom e fiel, prudente, que é vigilante, nunca deve se desesperar, nunca. Lembram quando o mestre disse: no mundo tereis aflições, não temais, eu venci o mundo. Ele foi muito claro nisso, não é? Ele dizia também: não turbeis os vossos corações. Se nós temos a consciência de que o nosso Pai, Ele não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente aprenda. Então, o nosso Pai, Ele vai nos dar a dor que Ele sabe de antemão que nós podemos suportar. Muitas dessas dores nós prometemos passar por elas para o nosso próprio benefício, é como uma cirurgia. Eu tenho que fazer uma cirurgia, vamos supor, no olho para voltar a enxergar direito, para a hipótese. Então, para eu atingir um determinado fim, eu tenho que passar por uma dor. Isso é tão natural, não é? Então, nunca se desesperar. Outra coisa que o Emmanuel diz, que os outros, sejam eles quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Ou seja, não há que ter nenhum proselitismo. O servo bom e fiel, ele não tem preconceito. Será que nós vamos dizer que 2,5 bilhões de budistas estão errados? Hein? 1,5 bilhão de muçulmanos estão... Porque o cristianismo não chega a esse tanto. Com quem está a verdade? Com Deus, né? Então, aonde essa gente... Nossa, mas os hindus... Rapaz, a verdade foi espalhada, já falamos isso lá atrás, né? De várias formas e em várias épocas, à medida que a humanidade ia crescendo intelectualmente. E Emmanuel termina dizendo assim: para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação desses hábitos enobrecedores está em nós, e somente vale se for manejada por nós, não por terceiros. Por quê? Ele termina assim: nunca iremos brilhar pela luz alheia. E é uma verdade. Quando nós resolvemos evoluir, é uma solidão, gente, porque é só nós com a gente mesmo. Não tem companhia, não. Então, isso lembra aquela parábola, lembra das 10 virgens? Né? Todas tinham a candeia, mas só 5 tinham o óleo, não é? Que é a essência. Quando o noivo chegou, as que não tinham o óleo, o que aconteceu? Não entraram no recinto nupcial. Trazendo para o nosso mundo atual, não herdaram a terra em regeneração. Foram exilados para orbes mais atrasados. Essa é a realidade. Se formos falar numa linguagem atual. Não é? E o mestre diz assim no versículo seguinte: amém vos digo que o constituirá, quer dizer, esse servo fiel, né? Sobre todos os seus bens. Os bens são aqueles bens adquiridos ou os talentos que nos foram confiados quando eles foram bem utilizados. Lembram da parábola dos talentos? De acordo com a capacidade de cada um, é dado os talentos. É simbólico, isso é uma parábola, né, gente? Então, o mestre diz assim: a um foi dado 5 talentos, a outro foi dado 2 talentos, a outro foi dado só 1. E o Senhor viajou. Quando ele voltou, o que tinha 5 talentos foi prestar conta, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, o senhor me deu 5, eu trabalhei aqui, tem 10. Ô, servo bom e fiel, não é assim? O outro chegou, ó, o senhor me deu 2 talentos, eu trabalhei, está aqui, ó, 4. Ô, servo bom e fiel. E o outro, o senhor me deu 1 talento, mas eu enterrei. Esse foi o servo amaldiçoado, que foi expulso para as trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque tudo que nós temos, espiritual e material, como talento, eles são dádivas que nos são temporariamente deixadas para que a gente seja testado. O que vocês vão fazer com esses talentos que eu dei? Que a gente vai ter que prestar contas. Portanto,
quando o mestre diz que constituirá sobre todos os seus bens, o mestre diz aqueles tesouros, aqueles bens que são o tesouro que a traça não rói e nem o ladrão rouba. É esse tesouro que eu tenho que colocar na minha mala, com ela prontinha para ir embora a qualquer momento, porque a qualquer momento, nos próximos 5 minutos, um de nós pode estar desencarnando. Não é assim? Paulo Alves de Godoy, é um grande escritor também espírita, ele fala sobre essa parte, né, esse versículo. Ele diz assim: se com a nossa vigilância aplicarmos todos os bens ou talentos com discernimento, mereceremos o galardão. Porém, se os utilizarmos mal, é óbvio que resultarão duras consequências para as nossas almas. Não é? O que você fez com o que eu te dei, meu filho? Não é? No desenvolvimento dessa parábola, Jesus ele recomenda que devemos tratar os nossos subalternos, lembra? Os domésticos, né, que são confiados, com tolerância e bondade, considerando esses domésticos como irmãos, companheiros de jornada terrena, procurando dispensar a todos eles um tratamento compatível com aquele preceito cristão de que não fazei aos outros aquilo que não quereis para vós. Porque a gente tem muita coragem em tratar mal, e às vezes até humilhar, quem está temporariamente no mundo dos homens numa situação inferior. Amanhã inverte. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Pois é. Agora, para o chefe da gente, a gente não tem essa macheza toda, né? Por quê, né? Ou seja, é isso que o mestre diz. Não, são todos iguais, todos são companheiros de jornada. Todos estão a caminho das sandálias do Cristo, todos. Uns lá na frente, outros aqui atrás. E nós sabemos da doutrina espírita que esse mundo que nós vivemos é o palco dos reajustes, é o palco das provas, é o palco das expiações. É por isso que nós devemos resolver aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, nós temos que resolver os nossos problemas de relacionamento com o nosso próximo. Compreendem? Então, o servo vigilante que o mestre tanto falou é aquele que dá a preço a sua redenção espiritual. Ele se prepara adequadamente para qualquer época, para qualquer momento, daqui a 2 minutos, daqui a 2 anos, não importa. Ele está habilitado a retornar ao mundo espiritual de onde veio sem grandes problemas. Por isso é que o mestre nos aconselhou, né? Estejam acesas as vossas lâmpadas, porque se nós procedermos assim, nós não depararemos com problemas mais sérios quando tivermos que regressar ao mundo dos espíritos. Por quê? Porque nós teremos iluminado as nossas almas. E teremos adequado as nossas almas para as tarefas do porvir, ou seja, para a reconstituição da Terra após a grande tribulação. E estaremos habilitados também para receber esses padrões novos vibratórios que antecedem a vinda do Cristo, que já estão sendo lançados na Terra. Então, a capacidade de absorção dessas novas energias, desse novo padrão vibratório, é uma coisa individual. Eu não tenho como receber essa energia por ninguém, não é? Então, ele também coloca assim, é interessante essa colocação, que a parábola, ela também se aplica aos mentores religiosos da Terra. Se aplica da seguinte forma: esses mentores que complicam os ensinamentos do Cristo, né? Então, ele pega os ensinamentos do Cristo e enche de apetrechos de culto externo, e esses apetrechos, esses cultos externos, só servem para causar atraso na libertação desses espíritos. Fica amarrando. Eles ficam materializando a fé, em vez de espiritualizar a fé, não é? Se fosse juntar todo o pedacinho de madeira da cruz do Cristo, rapaz, dava para fazer cruz daqui até o Rio de Janeiro. Não é? É impressionante. Então, quer dizer, eu tenho um óleo que vende, não sei das quantas, cura tudo, é o óleo bento, custa R$800. Pelo amor de Deus, a gente não precisa disso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Nunca precisou. Aliás, toda a fortuna do planeta e do universo é dele, não é?
E ninguém ignora, gente, ninguém ignora que o culto, quando ele é somente exterior, ele gera o quê? Ele é uma fonte que gera superstição, gera obscurantismo. E isso tudo representa o quê? Verdadeiros empecilhos para a marcha ascensional dos espíritos, que somos nós aqui, encarnados e encarnados. Portanto, esses guias religiosos que deturpam o ensinamento do Mestre, eles estão desempenhando o papel do servo invigilante, que desconhece a vontade de Deus. Né? Eles esquecem da mensagem libertadora do cristianismo. Puxa vida, e o cristianismo ele foi trazido ao nosso planeta com tanto sacrifício, né, para ser revelado para a humanidade, não é? Por isso, o Mestre, várias vezes, lá atrás, já falamos sobre isso. O Mestre, ele não suportava essa hipocrisia, essa deturpação da lei. E nós falamos vários exemplos em encontros anteriores, eu vou só citar um. Está lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 13, quando ele diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Quantas vezes ele falou, lembram, nos encontros anteriores? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, túmulos caiados, não tem? Tem um monte. Ora, se os evangelhos, eles preceituam que é imperioso a gente conhecer a verdade para que ela nos faça homens livres, lembra? Conhecereis a verdade vos libertará. É óbvio que serão, né, servos displicentes e servos invigilantes, todos os que oferecem obstáculos à implantação da verdade entre os homens. Não é? E também estão enquadrados nas advertências do Cristo como servos invigilantes, os eternos negativistas, sabe, aqueles pessimistas de plantão, aqueles hipocondríacos do planeta, que acham que o planeta não tem jeito, que o homem é mau, que não sei o quê, que saem condenando tudo, a priori condenam tudo. De início eles sabem condenando tudo, condena tudo. Mas não se dão ao trabalho de investigar de uma forma séria o que está sendo falado, ou o que está sendo transmitido, né? Para quê? Para poder ver se aquilo ali é verdadeiro ou não. Então, muitos de nós, vamos dizer assim, naquela maquete, né, simbólica de Adão e Eva, a maioria de nós na Terra é como Adão. É o Maria vai com as outras. Compreende? E aqueles que dominam, aqueles que usam, que fizeram um acordo com a serpente, é aquele protótipo da Eva, não é? Que manipula as pessoas. É isso. Compreendem? Então, esses aí que não pensam, que só sabem condenando, negando tudo, são aqueles que opinam, mas sem conhecimento de causa nenhum. São homens como aqueles que foram julgar Galileu, né, que queriam queimar o Galileu, matar ele assim, na fogueira. Mas por quê? Porque o Galileu sustentou uma coisa que era lógica, e é verdadeira, né, do chamado sistema heliocêntrico. O Galileu caiu na asneira de dizer que o Sol ficava no meio e que a Terra era redonda e girava em torno do Sol. Ora, isso ia contra toda a Bíblia, então queriam queimar ele na fogueira. E hoje qualquer aluno de segundo, terceiro ano, né, sabe que o Sol está no centro e os planetas giram ao redor do Sol e a Terra é redonda. Ela não é exatamente redonda, mas é redonda, não é verdade? Então, quer dizer, mas naquela época, né? Então, são esses autênticos servos invigilantes, né, é que procuram acomodar a verdade aos interesses das suas escolas religiosas, não é? Escolas, muitas vezes, distanciadas da realidade e que são fundamentadas sobre dogmas tanto inconsistentes quanto absurdos. Não é? Pois bem, e o mestre continua. Se aquele servo mal disser em seu coração, meu senhor tarda, não é assim que muita gente pensa? Que final de mundo, rapaz, isso aí, já estou falando disso aí, ixi, não chega, 1000 passará, 2000 não chegará, depois não sei o quê, depois veio 2012, depois veio esse agora de setembro, e vai acabar nunca.
Vai acontecer, não. É mais ou menos como aquela pessoa que só trabalha pelo dinheiro. Eu vou lá para o trabalho, eu não tenho paciência, mas eu tenho que ir lá porque eu preciso ganhar meu dinheiro. Tenho que receber o pagamento no final do mês, vou inventar uns 4 atestados essa semana porque eu não estou aguentando. Ou então que vai trabalhar apenas pela recompensa. São aqueles que não estão esperando nada além disso. Então, eles não têm condições de interpretar o pensamento íntimo do mestre. E não podem, com isso, ser sábio, prudente e fiel. Porque o bom servo, ele só faz os desejos e a vontade do seu senhor. O mau servo, não. Ele faz aquilo que ele quiser ou que ele gosta. O bom servo, ele trabalha para cumprir os seus deveres. O mau servo, não. Ele trabalha com aquele vil interesse de satisfazer aqueles seus desejos bastardos. Não é? E a gente podia acrescentar ainda aquela circunstância de que os servos bons trabalham sempre. Os servos bons trabalham sem cessar, porque eles sabem que o trabalhador da última hora não é o que chega por último, faltando meio segundo para acabar, não. Mas é aquele que trabalha até a última hora. Não importa o momento em que ele foi trabalhar. Não importa se ele começou a trabalhar às 5 da manhã ou às 4 da tarde. Ele foi trabalhar até o final. Então, sem cessar. Então, esse servo bom, esse servo fiel, ele não regateia esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos e confiados, olha aí os talentos, sejam postos em ação. Que esses bens que foram confiados, esses talentos, estejam em movimento para renderem juros. O que significa isso? Se eu adquirir 2 sementinhas de alguma virtude, comparando com aquele servo que recebeu 2 talentos, eu vou trabalhar nessa minha encarnação que eu quero conseguir mais 2 sementinhas de outras 2 virtudes. Compreendem? Então, o que nos foi confiado não foi para ser enterrado, como aquele que recebeu um talento e enterrou, e nem guardado. Por quê? Ele tem que ser, por nós todos, assim, o talento aproveitado. E aproveitado em prol dos nossos semelhantes, porque cada vez que nós fazemos algo em prol do nosso semelhante, como diz o mestre, receberás 100 vezes o bem que fizeste. Imagina, a matemática deles é muito boa. Por isso, cada um é responsável pelo que lhe é dado. E a quem muito é dado, muito se lhe pedirá. Lembram? O que tinha 5, deu 10. A quem pouco é dado, pouco se lhe pedirá. O que tinha 2, apresentou 4. E o que tinha 1, não apresentou nada. Então, esse era o servo mau. Então, todas essas parábolas de Jesus são exortações, convites, conselhos, mandamentos, que é para observarmos de verdade os seus ensinos, mas exclusivamente os seus ensinos. Esses ensinos que são livres, que estão desembaraçados, livres desses enxertos humanos, desses preceitos e mandamentos errôneos de muitas igrejas de pedra, muitas delas suntuosas, catedrais imensos. Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas. É só ler a Bíblia, gente. Ele não habita lá. O grande templo que nós podemos oferecer ao nosso Pai é o nosso coração. Esse é o grande altar, onde eu vou fazer o holocausto de mim mesmo. Ou seja, o meu eu antigo, ruim, com esse meu novo que quer melhorar. Esse é o maior presente. Porque quando vier o dia do Senhor, que vier o dia do Senhor? O dia do Senhor é sempre hoje. E a sua palavra está sempre guiando e ensinando aos que a Ele se chegam, com boa vontade para aprenderem as suas inestimáveis lições. Quer dizer que hoje não é o dia do Senhor? Ontem também não? Todo dia é dia do Senhor. Portanto, aquele que disser assim, meu Senhor tarda a vir. Ora, olha só a evolução desse ser. Ele não é um homem espírito. Ele ainda é um ser animal, que não tem ainda condições de ultrapassar as barreiras que separam o instinto da inteligência.
Ele ainda não tem condições de ultrapassar a barreira que separa a vida do corpo e a vida da alma. O reino do mundo e o reino de Deus. Não é? O mundo dos Césares e o mundo de Deus. Compreendem? Então, o mestre continua no versículo seguinte. E começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os embriagados. Olha. E reforça aquela frase anterior, né? É aquele mau servo que desperdiça o quê? Os seus talentos. O sujeito recebe uma saúde perfeita e ele usa para correr, para matar, para assaltar. É aquele mau servo que ainda se utiliza da violência para conseguir satisfazer suas ambições e seus desejos rastejantes. São os fanáticos que ainda necessitam impor sua vontade às custas de dores, às custas de medo que é imposto a seus irmãos do planeta. São aqueles que ainda desejam deter a marcha evolutiva dos habitantes da Terra, explorando a sua boa-fé. Querem um exemplo? Eu quero ser presidente, senador, deputado, sei lá, deputado distrital, deputado federal, não importa. Agora vai começar. Eu vou subir no palanque, eu vou falar um monte de coisa que eu sei desde já que eu não vou cumprir nenhuma delas. Eu vou mentir para os meus irmãos da terra, porque o importante não é o que eles pensam, eu só preciso do voto. Então eu vou falar o que aqueles ouvidos precisam ouvir. Então eu vou usar da inocência desses ouvidos, muitas vezes inocentes, ingênuos, ignorantes, que acreditam no que é dito. Mas ele sabe desde já que não vai cumprir com nada daquilo. Compreendem? Porque se todos tivessem a mesma capacidade de raciocinar, de realmente prestar atenção, estudar direitinho o que manda o Evangelho, seria muito difícil manipular. Aí não haveriam, tá certo? Dirigentes de nações, nenhum poderoso e nenhum dirigente, vamos dizer assim, religioso, dominando aqueles mais inocentes. Então, são aqueles que ainda se comprazem nas ilusões da carne temporária. Para eles, o bom é isso, é o dinheiro, é a fama, é o poder, não é? E é isso que eles vão conseguir, sabe lá como, não é? Mas esquecem da vida eterna do mundo espiritual. O sujeito está, muitas vezes, tão iludido, mas tão iludido, que aquilo ali para ele passa a ser uma verdade, como se ele fosse o certo e todos nós estivéssemos errados. Lucas, no versículo 21, no capítulo 21, versículo 34, ele fala sobre isso, quando ele diz assim: acautelai-vos para que vossos corações não estejam pesados na ressaca, embriaguez e ansiedade da vida, e aquele dia venha repentino sobre vós. Essa frase de Lucas lembra o nosso encontro, um dos encontros anteriores, quando o mestre comparou a vinda dele com aquela época da Arca de Noé, lembra? Estava todo mundo levando a vida, só a vida material mesmo, casando, se dando em casamento, lembram disso? Aí veio o dilúvio, pois é. Aí Emmanuel, ele diz assim em relação a essa passagem: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual. Isso não é uma verdade na Terra? É ou não é? Está todo mundo preocupado só com as coisas da carne, do mundo dos homens. O que tem de gente comprando troço no mercado para fazer aquela ceia de Natal, mas vai amanhecer outro dia, não lembra nem quem foi o aniversariante. Emmanuel diz que o homem atual, ele vem se repetindo, né? Ele nunca encontra a oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. E ele não consegue ver a sombra que invade ele. Olha, ele está no meio da lama, lá no charco, todo sujo, mas acha que está numa água cristalina, limpinha. Não é? Ele vê, por exemplo, o defeito do outro, né? Nossa, ele vê um cisco pequenininho no olho do outro, mas aquela trave no olho dele ele não vê não, porque ele está iludido. Porque quando a gente se ilude com as coisas do mundo, da matéria, o nosso espírito fica cego. Cego. Não é? Então ele vasculha os males do vizinho, e ele não consegue ver nem os males que lhes são próprios.
Então ele pratica aquela maledicência sem escrúpulo algum, uma maledicência desnecessária. Ou seja, ele só cuida de alimentar o veículo físico. Então ele se mergulha num mar de fantasias, de ilusões. Parece Alice no País das Maravilhas. Quantos que vivem assim hoje, não é? Com total irresponsabilidade. Não é verdade? Então, são verdadeiros náufragos da vida. E o mestre recomendou que cada um vele por si na direção da espiritualidade superior. Emmanuel termina dizendo assim: retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Reaja a essa vontade que a gente tem, né, de vez em quando, do relaxamento do dever. Afaste as inquietações mesquinhas e estará preparado para a sublime transformação. Por menor que seja a nossa luz, vamos estimular essa luz a crescer. Porque quanto maior for a luz que a gente consiga adquirir, menor vai ser a escuridão ao nosso redor. E, melhor de tudo, menor a escuridão dentro de nós mesmos. Não é? Finalizando a parte 10, eu gostaria de lembrar, nós estamos vivendo agora na Terra os 10 últimos minutos da última hora. Nunca, em momento algum da história da humanidade, aquela palavra de Jesus, aquela fala de Jesus, a hora vem e agora é. Nunca essa fala de Jesus foi tão atual como agora. Agora é que é o momento da gente decidir. Eu quero ficar num planeta que vai passar por algumas dores pesadas, mas eu quero ficar num planeta de regeneração, ou eu quero voltar para aquele banco da escola, lá do primeiro ano, para começar tudo de novo. O que eu quero? Eu preciso estimular a minha luz, porque eu darei o exemplo, porque a palavra, ela pode até convencer, mas o exemplo ele arrasta, né? Arrasta multidões. Então, nessa fase em que estamos, vamos lutar para melhorar a nossa luz. E à medida que a gente for adquirindo, que a gente não pode ser hipócrita de dizer que não sabemos que estamos evoluindo. A gente sente isso dentro de nós. Vamos passar para os nossos irmãos. Vamos botar o Evangelho em ação. Porque muitos argumentam assim, mas vai ser um sofrimento tão grande que nem justifica a gente... Sim, gente, o sofrimento grande é para uma grande cura. Não é? Então o sofrimento é muito grande, tudo bem, mas é uma grande cura. E quando passar toda essa fase de transição, quando toda essa dor passar, quando a grande tribulação terminar, que nós estivermos aptos a reencarnar na Terra e reconstruir todo o nosso planeta, mas já com um padrão vibratório bem alto, nós estaremos dentro de um mundo em regeneração. E como nós estamos perto do Natal, eu acredito que, quando nós estivermos nessa fase de regeneração já, os anjos do céu vão cantar de novo, mais uma vez. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quero aproveitar para dizer a vocês que a 11ª parte do Sermão Profético está marcada para o dia 15 de janeiro de 2018. É uma segunda-feira, como hoje, às 7h45. Até lá, eu desejo a todos vocês muita paz. Que a paz seja convosco.